Vai lá, Loura, é tudo teu. Vamos lá. Todo mundo sabe que no dia 23 acabou a concessão, a permissão temporária do Maracanã pelo Flamengo e Fluminense. Então saiu um novo edital. Na verdade, se eu não me engano, a interpretação que eu fiz da situação é o seguinte: saíram um pequeno edital e um edital maior. Tá? Qual é o edital pequeno? É para a concessão dos próximos 70 dias, ou seja, que vai até o final do dia, até o dia 31 de dezembro desse ano, tá? E aí, praticamente, é o Flamengo e o Fluminense que continuam comandando o Maracanã. Só que isso tem um valor. Esse edital começa a contar a partir do dia 23, que foi o último dia, e vai até o dia 31, e tem um valor de R$ 5.541.868,80. Fazendo um cálculo básico, isso dá R$ 70 mil de aluguel por dia do Maracanã. A gente está falando de 70 dias, mas a gente não está falando de 70 jogos. Para mim, é o como é que se diz? NBRB mais caro que eu já vi na minha vida. O Flamengo e o Fluminense têm que pagar 70 mil por dia para ficar fechado, porque não tem jogo todo dia. E sem contar que nos próximos 20 dias, 10 dias, o Maracanã não será nem de Flamengo nem de Fluminense, será da Conmebol. E quem tem que pagar esse valor, teoricamente, é Flamengo e Fluminense. Mas o Flamengo vai receber pelo jogo do Fluminense contra o... Aí é como se fosse parte do aluguel tradicional. É assim que eu estou entendendo. Se alguém tiver lido o edital e tiver um outro entendimento, nos esclareça, nos ajude. Mas esses 70 dias, R$ 5.500.000, basicamente. 70 mil por dia, tá? Aí vem um segundo edital que vai ser para a concessão de 2024. E nessa concessão, o Vasco já se coloca como postulante a entrar nessa brincadeira. E um edital fechado, aí sim, o edital de peso, pelos próximos 20 anos. Só que, a cada ano, o mandante desse contrato tem que pagar 6.132.000 por ano de aluguel, fora tudo que ele tem que fazer para o estádio ficar em dia. Manutenção, gramado, luz, energia, né, água, tudo. Então é 6.132.000 de aluguel. Então, se a gente fizer uma conta rápida, essa conta eu não fiz, mas eu vou fazer só para a gente poder não ficar perdido. A gente está falando de 500 mil, basicamente, por mês de aluguel pelo Maracanã, ok? Durante 20 anos. Só que não termina aí. Se fosse só isso, beleza. Porque o Botafogo, eu não sei quanto ele paga por ano ao município do Rio, que é o detentor do aparelho esportivo, o Newton Santos. No caso do Flamengo e Fluminense, ou até o próprio Vasco, quem vencer essa disputa vai ter que pagar 6.132.000 por ano, vai ter que fazer uma reforma obrigatória na pintura, na instalação da marquise, do toldo, porque foi danificada há mais de 7 anos, quando teve fogos de artifício. Tem números exatos falando o número de parafusos que tem que ser trocado, são quase 500. Ou seja, tem que fazer pintura ao redor, tem que fazer pintura interna. É a primeira vez que eu vejo que você vai alugar um patrimônio e é você o responsável pela obra. Porque até onde eu sei, você entrega a obra,
o patrimônio exatamente como você pegou. E nesse edital, não. Você vai pegar, mas você tem que fazer pintura interna, pintura externa, não pode alterar a fachada. E quando tem problema, você passa para o proprietário, ele conserta ou abate do valor da mensalidade. Continua, Marcos. E não termina por aí. E não termina por aí. O clube que tiver os direitos do Maracanã não poderá inibir outras agremiações de jogarem no Maracanã, caso haja a vontade e pague o direito de uso daquele dia do aparelho esportivo. Ou seja, se Flamengo e Fluminense pegarem novamente, o Vasco, a hora que ele achar que é interessante jogar no Maracanã, ele tem que ter o direito de jogar. Aí ele vai pagar lá fechadinho o valor de aluguel, o NBRB da diária, e depois vai embora e deixa a banana para os administradores. Não é para o Estado. Mas não termina aí. E aí tem que também ter 7 camarotes para o Estado, com direito a buffet. E não é só isso. Quem conhece as instalações do Maracanã sabe que ali as instalações propriamente ditas são muito pequenas no entorno do Maracanã. 40 vagas por jogo de estacionamento. Então, a Time Web, o Família da Nação, a Rádio Tupi, qualquer um que vai fazer um jogo lá, muitas vezes não consegue colocar seu carro no estacionamento, o seu veículo de transporte da sua equipe de trabalho no estacionamento, porque tem 40 vagas para o Estado, para o governador, para o deputado, para famílias. E não termina aí. Não termina aí. E mais não sei quantos, se eu não me engano, são 200 ingressos por cada jogo num setor, numa zona lá inferior. Ou seja, só porrada, só bomba, só obrigação. E tem mais. Porra, Loure, tem mais? Tem mais. Numa disputa em que tem que ter um voto do que vai acontecer com o estádio, o Estado tem dois representantes. E o administrador do Maracanã, no caso Flamengo e Fluminense, só um. 2 contra 1 na votação do que pode acontecer num caso de disputa jurídica, qualquer coisa. Ou seja, o Estado continua mandando no Maracanã. Ou seja, tudo errado. Tudo errado. O Estado não consegue fazer minimamente uma porcaria de uma licitação decente, honesta, justa. Ninguém bota o dedo no Engenhão, no Newton Santos, sem anuência do Textor, que é o dono do aparelho hoje administrativo, do aparelho esportivo. E no Maracanã, quem vai continuar mandando é a porcaria do Estado. Então, aí, vem lá. Se Flamengo não quiser o Maracanã, eu sinceramente acho que a diretoria do Flamengo deveria vir a público esclarecer quais são as 1 ou 2 possibilidades no caso do Flamengo não pegar o Maracanã. Porque tem que ter uma saída B. Tem que ter. Não é possível que o Flamengo vá ser refém. Uma coisa é o Flamengo ser refém porque não quer, porque quer. Não. Mesmo com tudo isso, nos interessa. Ok, é um direito de escolha. Cada um casa com a pessoa que gosta, que acha mais interessante. Só que depois não vem reclamar. Depois não vem reclamar quando o Vasco, supondo que o Vasco consiga sair da zona de rebaixamento e pegar uma Sul-Americana, que não é difícil, ano que vem o Vasco queira jogar no Maracanã numa Sul-Americana. Aí Flamengo, Fluminense, Libertadores, Vasco numa Sul-Americana. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Sul-Americana e Libertadores, os 4
3 jogando no Maracanã. Não dá para reclamar depois, amigo. Então, o Flamengo deveria vir a público falar, com essa licitação que está aí em jogo, o Flamengo não vai participar da licitação e vai mandar todos os seus jogos, por exemplo, no Raulino de Oliveira. Acabou. Ah, mas lá só cabem 20 mil pessoas e o Flamengo joga para 80, para 70. Bicho, aonde o Flamengo jogar da casa cheia? O Flamengo vende alguns jogos. Não tem problema. Não tem problema, vende alguns jogos. Porque o que não dá é ficar refém dessa licitação que o Estado está impondo às agremiações que bancam o aparelho esportivo chamado Maracanã. Faz pressão, sim. Faz que nem a gente fez com a Ilha do Urubu, lá na Portuguesa, porque você joga para o Estado uma preocupação. O Flamengo não levantou o estádio, mas fez um belo trabalho lá, até cair, que não foi culpa dele, até cair a torre de iluminação. Faz uma pressão parecida. O que não dá, na minha opinião, é ser refém de uma porcaria, de uma licitação injusta dessa. É isso, Sancinho. Desculpa aí me alongar, cara.